Boa noite. Muitas pessoas que deixam a Igreja Católica falam que a mesma não, não, não dizem, não fala da palavra de Deus. Não é que a Igreja Católica não fala da palavra de Deus, é que as pessoas que se dizem católicas nem na igreja vai, nem tem uma Bíblia em casa que fala que é católico. Eu vou ler para vocês aqui. Eu tenho um folheto aqui da Igreja Católica e eu vou ler para vocês a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho. E essas pessoas que falam que a Igreja Católica não ensina a palavra de Deus estão mentindo, porque a Igreja Católica todos os domingos leva a palavra de Deus a todos aqueles que querem assim ouvi-la e colocá-la em prática. Esse folheto que eu estou na mão tem a primeira leitura e eu vou ler para vocês. Vou usar a tecnologia para evangelizar aqueles que dizem que a igreja não evangeliza, mas de domingo não deixam preferem ficar com o seu futebolzinho, com sua cervejinha, com seu churrasquinho e não vão nas igrejas ouvir a palavra de Deus. E depois que vão para outras igrejas, falam que a Igreja Católica nunca ensinou a palavra de Deus. Mentira. Não é que a Igreja Católica nunca ensinou, é que eles nunca foram na Igreja Católica, só falavam que era católico. Então eu vou ler para vocês a primeira leitura, Isaías 49, capítulo 49, versículo de 1 a 6. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada. Escondida em sua aljava e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória, disse ele. Não basta seres meus servos para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura que nós iremos ler é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 22 a 26. Este aqui é um folheto da Igreja Católica, que todo domingo nós católicos lemos
mas aqueles que vão para as outras igrejas falam que a gente não, que a igreja não leva a palavra até os seus seguidores, mas é mentira. Aí vão para as outras igrejas e criticam a Igreja Católica, mas aqui está, segundo a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 22 a 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação, palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, como vocês veem, a Igreja Católica leva sim a palavra de Deus para os seus adeptos. É que as pessoas que falam que são católicas nem na igreja vão, ou quando vão só para se batizar, ou levam, porque a criança ainda é levada até para batizar, depois faz o crisma. Depois, se um dia for casar, ou depois numa missa de sétimo dia, é só esses dias que eles vão. E aí vão para outras igrejas e falam que a Igreja Católica não leva a palavra de Deus para as pessoas. Mas, como vocês estão vendo, por esse clipe que eu estou fazendo, eu estou lendo um folheto da Igreja Católica. E agora é o auge, porque a palavra de Jesus, palavra do Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então eu vou encerrando dizendo que aqueles que vão para outras igrejas e falam que a Igreja Católica não prega
a palavra está mentindo. Nem católico foi, nem na igreja ia. Foram para outras igrejas e aí ficam denegrindo o nome da Igreja Católica. Mas aqui está o folheto que todos os domingos é lido para aqueles que vão. Aqui está. Este é o folheto. Então, para aqueles que dizem que a igreja não prega o evangelho, é uma mentira. Aí depois que vão para outras igrejas, ficam criticando a Igreja Católica, ficam denegrindo a Igreja Católica. Mas eu li para vocês a palavra do Senhor. Continuando aqui, nós temos outras leituras do Evangelho. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Essa salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós estavam ministrando essas coisas que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu, revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Palavra do Senhor. A primeira leitura é de Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 10. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nos dias de Josias foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor: Não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos com poder para te extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos aqui a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 17. Para vocês que falam que são católicos, mas que não são, porque não vão na igreja, só falam. Se vier aí qualquer instituto de pesquisa perguntar, a pessoa fala: eu sou católico, mas não vai numa igreja.
não vai numa pastoral, não vai... Quer dizer, que católico é esse? Como pode ser uma pessoa católica dizer católico que não procura nem na igreja aos domingos, depois que vai para outra igreja aí começam a criticar? Então eu vou ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando. Enquanto o incenso estava sendo oferecido, então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de encaminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amigos e irmãos, o que eu estou falando para vocês é a respeito daqueles que saem ou que nem saem, nunca foram à Igreja Católica e depois entram em outras igrejas e a criticam porque nunca foram católicos. Na verdade, nunca foram católicos. Foram católicos só de fachada, foram católicos frios, católicos que não foram católicos, não deixaram os seus afazeres ou os seus momentos de lazer, porque o mestre foi pregado na cruz. Ele nos deixou o ensinamento que a gente tem que renunciar nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz todos os dias e siga-me. E ele não só falou, como ele foi o exemplo, porque quem quer dar exemplo tem que ser exemplo. Então, meus amigos, para aqueles que foram para outras igrejas e dizem e falam mal da Igreja Católica, eu mostrei para vocês que a Igreja Católica está aberta para todos a semana inteira, missas diárias, e aos domingos tem as pastorais. E isso que as pessoas dizem da Igreja Católica, que vão para outras igrejas, me desculpem, mas vocês nunca foram católicos. Infelizmente vocês nunca foram católicos. Essa é a verdade. Muito obrigado e fiquem com Deus.